エル、キラ、必ずお前を探し出して始末する。僕が、私が正義だ。 E aí pessoal, aqui é o Matheus Lobo do canal Onigiri Pop e a gente está fazendo mais uma série de podcasts, dessa vez para falar sobre o live action de Death Note, mais conhecido como Death Note 2015. E para me acompanhar nessa jornada eu tenho aqui hoje dois convidados. Aqui é Vitor Martins e a polícia é burra. E aqui é o Jesus e não adianta escrever meu nome no Death Note porque vocês não conhecem meu rosto nem meu nome de verdade. Pois é, e eu tô achando realmente que esse live action tá melhor do que eu esperava. Então vamos lá debater sobre os episódios 1 até o 4 de Death Note live action, fazendo algumas comparações com o anime, é claro. E vamos nessa. Então, pessoal, pra quem não sabe, Death Note é um mangá que saiu em 2003 e foi até 2006 e fez um sucesso do caralho, certo? E o anime fez mais sucesso ainda. O anime iniciou após o mangá ter acabado, e eu poderia dizer que 2006 foi meio que a época de ouro assim de Death Note, porque saíram spin-offs, filmes, tudo isso por volta de 2006, 2007, que foi quando o anime acabou. E com isso vocês puderam ver que essa não foi a primeira adaptação de live action que nós temos de Death Note. E a única diferença é que não estamos falando de um filme, o live action dessa vez se trata de uma série, ou seja, a gente tem episódios novos toda semana para assistir. Nesse podcast a gente vai falar do episódio 1 ao 4, que foi o episódio que saiu até o momento dessa gravação. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre o que a gente achou do episódio 1, né? A abertura, né, da adaptação de Death Note para essa série live action. O que vocês acharam? Bem, primeiramente, sou novo ao universo de Death Note, até porque, embora eu conheça muitas das coisas que aconteceram no anime do Death Note, eu nunca assisti, assim, nunca peguei todos os episódios pra assistir. Eu conheço devido a alguns amigos falarem alguns spoilers, etc, a vários MVs, eventos de anime, enfim. Nesse momento você tá sendo xingado pelo seu exatamente, todo mundo, porra, Jesus, cara, vão me crucificar, olha aí. Vou escrever teu nome. Só que eu já falei, não adianta, cara. Mesmo se Jesus fosse meu nome de verdade, eu vou reviver daqui a 3 dias. Mas assim, Jesus, já que tu não assistiu o anime, qual foi a tua primeira impressão do episódio 1, do live action? O que é que tu achou? Te atraiu? Episódio, cara, primeiro que é um especial de 1 hora, né? Eu achei ele bem longo, mas assim, em algumas partes ele começa a te fixar, a te cativar de uma forma que você quer ver o que vai acontecer ali depois. O começo é um pouquinho parado, até porque, pelo que eu me lembro, pelo que eu conhecia do anime, o Light, ele era um super gênio e pá e tal, e ele já começa na faculdade dizendo que quer viver uma vida parada, humilde, como funcionário público. Aí eu, caralho, esse cara tá tão humilde, tá muito diferente do que as pessoas me falavam. E trabalhando lá de garçom no restaurante e tal. Daí eu, porra, isso tá estranho. Daí veio à cabeça que vocês me falaram que tem certas diferenças, né? Gritantes até, do anime para esse live action. Umas gritantes, outras nem tanto, porque ainda falando desse negócio que tu falou da genialidade, né, do Raito, o primeiro momento que eu notei, assim, que ele não era o gênio do anime é que ele não sabia inglês. Exatamente! Porque sempre me disseram que ele era um gênio e tal, e eu tava conversando com o Matheus um pouco antes da gente começar esse podcast, e ele me falou que ele passou na Universidade de Tóquio em primeiro lugar, e... porra, o cara pegou o Death Note aí... cara, inglês. Aí ele vai procurar assim um dicionário e aí ele ainda quase erra o dicionário, Del. Tem uma coisa errada aí. Sim, o Raito, ele era pica realmente no anime. No live action ele tá bem menos. Não, é porque isso daí me lembra também um ponto que a gente vai falar mais pra frente com relação à personalidade e ao intelecto do Raito, mas também que se estende pros outros personagens, né, da trama. Tem muita coisa diferente.
A Missa tá um pouco diferente do que a gente viu. O Tá pai mais do feio. Raito é o que menos tá diferente, na minha opinião, até agora. O Ryuko tá mais zoeiro do que o normal. Então, realmente, eles tomaram uma liberdade pra fazer uma alteração assim. Uma não, né? Várias alterações no roteiro e até na personalidade do pessoal, né? Dos personagens da trama. Nossa. Então, tem umas diferenças gritantes que a gente vê no episódio 1, e eu achei até legal essa equipe que a gente formou pra falar nesse primeiro episódio do podcast, porque o Jesus não viu, né? O Death Note tá vendo agora o live action pela primeira vez. O Vitor já tinha assistido o anime, mas tu disse pra mim que não lembrava de tantos detalhes, né? Porque faz tempo que eu assisti. Mas só É, pra. O legal é que só pra gente ter uma ideia do sucesso de Death Note, tipo, o Death Note sabe aquele. O jogo de videogame que tem aquele jogo de futebol que qualquer pessoa conhece, qualquer pessoa joga? Pronto, isso é o Death Note. O Jesus não assistiu, mas ele sabe um bocado de coisa do anime, porque você pode até não ser um otaku, mas todo mundo conhece Death Note, é impressionante. É verdade, né? Porque teve até época no colégio que o pessoal ficava levando Death Note e tal. Tem uns colégios até dos Estados Unidos que proibiram Death Note. Né? Peraí, o pessoal, eu não fazia parte desse colégio que as pessoas levavam Death Note, mas prossiga, Matheus. Eu fiz já parte desse colégio. Nossa, velho. Então, pois é, eu lembro que Death Note, cara, era um modo tão grande que o pessoal levava esse Death Note, porra, levava Death Note pro colégio, ficava falando lá sobre o anime. Eu lembro muito na época que o Matheus tava lá, eu não sei se ele tava no mesmo colégio que eu, mas o Gerão estava, e o Gerão era viajadão na porra lá do Death Note. E ele ficava imitando lá o L. Meu Deus. Ah, caralho! Porque ele eu tinha, lembro porque ele disso. tinha o capacete. Pra quem não sabe, o Matheus e o Jesus são. Como é que fala em japonês? Amigos de infância, porque eu não sei falar, caralho. É o Sanana Jimmy. É tipo isso. É, só Mas que não enfim, tem nada voltando. romântico entre a gente não, tá? Só deixando bem claro. Vai voltando. Assim, pessoal, o primeiro episódio, ele tem umas diferenças muito grandes. Primeiro porque o live action, como o Jesus disse, tem mais de 1 hora de duração. O primeiro episódio especificamente, né? Uhum. Depois, em diante, fica só uns 40 e poucos minutos. Só. E um episódio de anime é 20 e poucos minutos, então você já pode imaginar que dá espaço pra você colocar altas coisas no roteiro, ou então até mesmo adiantar a história, né? Ele é mais condensado. Cara, mas tem assim, ele serve pra mostrar algumas diferenças que vão realmente impactar o futuro, assim, vão fazer a diferença mesmo no live action. Como assim? A gente já sabe, por conta do primeiro episódio, que no live action o Raito, ele tem um problema de relacionamento com o pai por conta da morte da mãe dele. Só que no anime a mãe dele tá viva, então esse problema dele com o pai não existe. Sim, e ele é fã da Missa no live action também. Que é a primeira cena do live Nossa. action e que realmente faz muita diferença mesmo, porque esse negócio da mãe dele não ter morrido, de ter essa briga com o pai, de ser fã da Missa, mais pra frente vai criar certas situações aí na história que vão mudar completamente os acontecimentos do anime e do live action, sabe? Mas assim, com relação ao primeiro episódio, o que eu acho que vale a pena destacar mesmo é que o cara lá que aparece sendo um delinquente, né, que tá ameaçando o Raito e o amigo dele, eu acredito que ele foi baseado em um dos delinquentes que apareceu bem rápido assim, quando o Raito cogitou matar algumas pessoas pra testar o Death Note, que tinha até um delinquente que tava com a jaqueta vermelha, igual aquele cara. E o que mais eu acho importante do primeiro episódio no anime é que no final o Raito diz que vai usar o Death Note para ser o deus do novo mundo, porque ele é a pessoa capaz, ele seria a única pessoa capaz de usar o Death Note no melhor potencial, certo? Para criar um mundo de justiça, mas ele deixa claro que vai ser o deus. そして僕は新世界の神となる。 Só pra deixar Enquanto claro, isso isso, é no anime que o Matheus tá falando, viu, gente? no anime, mas enquanto isso, no live action, ele, na mesma conversa, né, com o Ryuko, só que no live action, ele fala que vai usar o Death Note pra justiça, mas em nenhum momento ele diz que vai ser o deus. Porque assim, o Ryuko fica falando, você, depois dele ter matado aquele primeiro delinquente, ele meio que entra assim, entre aspas, em choque, né?
E ele fica, eu não quero esse livro, eu não quero esse livro, e o Ryuko fica falando, então imagina se esse livro caísse na mão de um delinquente igual aquele que você matou, etc. Daí a motivação dele de usar o Death Note eu não vou deixar ninguém pegar o Death Note que possivelmente possa usar eles para outros fins a não ser esse que era trazer a justiça, né? Matar todos os criminosos e tal, que acabaram até com a vida da mãe dele, no caso. Não sei. E por conta dessa cena, de uma cena mais na frente, que eu, assim, na minha opinião, eu achei que o Raito do live action, ele é emocionalmente muito mais frágil que o do anime. Por conta que ele demonstra muito mais as emoções, assim, em relação ao anime. Tudo bem que ali a gente tá vendo um humano, mas tem essa cena que o Jesus falou, e tem a cena do que ele tenta salvar o pai dele, que é no final do primeiro episódio, que ele corre loucamente pra poder escrever o nome do cara, que ainda tem aquela parte tosca que ele vai ler a porra do Death Note de novo, que eu não entendi, porque ele já sabia a porra das instruções. Só drama. Tipo isso. Não só nessa parte, como no momento que o L liga pra ele também pra acusar eles de ser o Kira, que aquilo ali não era nem a certeza ainda do L, mas ele ficou realmente desesperado. Ele achou que perdeu. Ele realmente achou que perdeu com aquilo. Aí depois que ele foi se tocar e tal, que realmente não tinha perdido, mas eu não lembro assim do Raito do anime, pelo menos no início da trama, ele ficando super instável, assim, super emotivo com algumas coisas. Cara, a única vez que ele realmente fica mais transtornado no começo do anime é quando o Lindy L. Taylor aparece lá na TV, e aí ele acha que o L tá confrontando ele, que querem barrar os objetivos dele, e aí ele realmente vai lá e fica mais nervoso e escreve o nome do cara do Death Note, que seria a primeira morte de um cara que não é um criminoso, Não, né? na Porque verdade ele tá não é matando... criminoso, sim. Não, mas aí é que tá, ele não sabe que o Lindy L. Taylor é um criminoso que tá sendo sentenciado pra sentença de morte naquele dia. Ele acha que é um detetive de fama internacional, ou seja, é um cara que combate o crime. Então, a partir daquele momento, ele sabe que tá matando um detetive, uma pessoa que tá completamente fora dos padrões que ele tava seguindo antes. Mas assim, aproveitando essa deixa da diferença que tu falou do Raito do anime pro live action, que tu disse que era mais emocionalmente estável, esse do live action, é porque mudaram não só a personalidade do Raito, porque o Raito no anime é megalomaníaco, arrogante e frio, certo? Ele consegue realmente ser frio em muitos momentos. E o intelecto dele também foi modificado. O Raito no anime é muito inteligente. E no live action, ele é normal. Ele é tão normal que em algumas situações, acho que lá pelo terceiro episódio, alguma coisa assim, ele faz algumas coisas que caramba, ele virou um gênio da noite pro dia, né? Assim, pra começar, a parada que ele fez da gaveta lá, que até o Matheus me disse que ele faz isso no anime também, que é pra queimar o Death Note e tal. Cara, ele fez essa parada da gaveta, assim, MacGyver, sabe? Profissão Perigo. Porque o cara aparentemente trabalhava lá como garçom, blá blá blá, uma pessoa normal, daí ele, pum, agora eu sou MacGyver. Não, cara, mas só pra tu ter uma ideia, eu acho que a maioria dessas gambiarras de MacGyver que ele aprendeu é tudo com o pai deles, né? Isso é especulando, porque o pai dele é policial e tal. Provavelmente, né? Porque quando ele pega lá o Walk Talk, ele lembra, ele se recorda lá do pai, de brincar com o pai e tal. Mas até a parada da porta, cara, de ele, aquilo ali era o papelzinho na porta era um fake, na verdade, porque minha fechadura eu deixei mais baixa, papapá. Tipo, o cara tá subindo aí o QI dele, assim, da noite pro dia. Cada episódio ele fica mais inteligente. Exatamente, principalmente nesse episódio 4 do live action, ele, pra mim, teve uma incongruência no perfil. É como se ele tivesse baixado o Raito do anime no Raito do live action, sabe? Porque tudo que ele tinha conseguido fazer agora era mais, tipo, jogada de sorte ou coincidências que acabaram dando certo. Ou então, no máximo, alguma coisa que realmente ele seria capaz de pensar de acordo com a inteligência que ele demonstrou, sabe? E isso daí ficou muito claro por conta, por exemplo, a morte do Ray Pember no anime e no live action. Foi muito diferente, cara. Tipo,
o Raito no anime, ele consegue encurralar o Raipember de um jeito que ele não tem como correr. Mas no live action não foi isso, cara. Ele é salvo pela Missa até. Foi exatamente o contrário. Além de ter acontecido isso que tu falou, o Raipember é que foi o burro da história aí, demais. E Entre aspas, né? Porque assim, ele foi burro e inteligente. Por que ele foi burro e inteligente? Porque assim, no momento que ele perdeu de vista o Light, ele podia ter ligado pro Elo pra falar tudo mais. Mas não, ele entra no banheiro, vê um papelzinho e com a reação dele, eu não vou ligar pro Elo, eu vou pra esse lugar. Cara, que reação é essa? E assim, ele foi esperto de ainda ter visto o plano, não visto assim o plano de verdade, né? Mas ele foi esperto de não escrever o nome dele lá no local que o Light pediu pra ele escrever. E ele foi esperto de se jogar no chão, de esperar o Light chegar lá e tal. Aí o cara tinha esse tempo todo, cara, pra falar, ei, eu tô encurralando aqui o Light e tal, pode mandar em uns 30 carros da polícia, alguma coisa assim do tipo, mas não. Teoricamente, ele não fez isso porque talvez ele pensasse que a noiva dele fosse um refém do Kira. Assim, isso é uma desculpa boa que eu penso que eles poderiam vir a dar, mas o que tu falou realmente é o Cara, é mais ou menos, porque ele não sabe o método que o Kira usa pra matar. Então ele não tem nem ideia de como ele mata ou de como é que ele pode estar com a noiva dele de refém. Não, cara, esse negócio da noiva dele de refém eu ainda acho muito forçado. Migué, né? Vamos dizer assim, o forçado. Por quê, cara? Ele tentou passar a informação pro L na frente do Kira, quando o Kira já tinha dito, certo? Que poderia fazer alguma coisa com a noiva dele. Quer dizer, eu não me lembro se o Kira tinha dito exatamente nessa ordem, mas tipo, ele tava conversando com o Kira, e aí ele, na hora que conversa com o Kira, ele inventa de passar informação com ele. Caralho, meu amigo, por que tu não passou antes? No momento mais cômodo, porque você teve esse momento mais cômodo 2 vezes. Antes da conversa, na hora do banheiro, e depois da conversa, que você ficou se fingindo de morto. De fato, porque ali, assim, não tinha como saber que não estava sendo observado pelo Kira, mas que ele teve a oportunidade, ele teve. Não, quando ele se fingiu de morto, ele sabia que não estava sendo observado. Exatamente. Até o momento que o Kira chegasse. Porque ele leu fato. as instruções, então ele estava esperando alguém chegar. Exato. Então realmente ele também poderia ter deixado o microfone com ele, né? Tipo, ele poderia ter botado o microfone dentro, né, da roupa, do paletó, ter se levantado e ter falado tudo que ele falou. Meu amigo, celular, liga e deixa a ligação rolar. Não tem assim escolha. Realmente essa parte aí do Raipember foi muito tensa, mas assim, eu até depois de pensar naquilo que aconteceu, gostei, achei que foi uma ótima opção do roteirista, porque o Raito do live action não é pra ser tão inteligente ao ponto de conseguir encurralar o Raipember. Então, colocar aquela situação pra ele ser salvo pela Missa acabou até poupando certas coisas do roteiro que não iam combinar com a personalidade ou o intelecto de alguns personagens. Por exemplo, a Missa no anime, ela vai aparecer pro Raito como Kira, ela faz todo um plano, entendeu? Ela toma todo um cuidado, ela manda umas fitas de vídeo pra TV, ela toma cuidado de que as impressões digitais dela não estejam nessas fitas de vídeo, ela se disfarça pra ir até a Aoyama, né, encontrar o Kira com os olhos de Shinigami, então ela ainda tira uma foto dela disfarçada pra mostrar pro Kira que ela teve cuidado de não ser pegue nas câmeras de vigilância. Então, como aparentemente os personagens... oposto, né, dessa aqui. Exatamente. Ela é meio burra, né? Meio não, totalmente. E ainda é feio. Totalmente boa. E ainda é feio. E o Matheus falou uma coisa importante agora, certo? Que a Missa teve o cuidado de não deixar as impressões digitais dela nas fitas. E aí que eu queria dizer que é o maior bug desse live action, certo? Que é na cena que o Raito tá enfrentando, entre aspas, né, o Raipember, ele leva uma fucking queda numas caixas de plástico, taca a mãozada numas caixas de plástico e ninguém da polícia checa a porra da digital, certo? Na cena do crime. E eu fiquei indignado, certo? Com isso aí. Não. Principalmente porque no episódio 4 eles estão analisando as fotos do Raipember morto lá, cena do crime, e ninguém pensou em tirar a porra das digitais, certo? Lá, daquela construção lá que eles estavam.
Pera aí, Vitor, vamos com calma aí, que isso aqui não é CSI também, né? Os caras não vão, ei, aproxima aqui, aproxima a foto, daí a aproximação da foto é perfeita, sabe? Não fica pixelada, isso não é CSI. Vamos Não, com calma. cara, mas não é isso não. Não, eu tô dizendo que, tipo, o pai do Raito, ele chegou logo depois que o Urepemi morreu. Então ele viu sinais de luta. E, cara, você checar digital é procedimento padrão da polícia. Que guarda o quê, querido? Eu sou polícia! P-U-L-I-C cedrilha! Autoridade máxima! E dos brabos! Aí, pois é, cara, por isso que eu acho muito bugado, certo? A galera ainda não ter se tocado, pelo menos detido o Raito, certo? É, porque isso daí gerou uma discussão bem grande comigo e com o Vitor no celular, porque ele tava dizendo, então pronto, Matheus, se for desse jeito, é impossível você conseguir capturar o cara com Death Note. Não, é porque a discussão foi por causa que eu e o Matheus nós estávamos discutindo se o cara era a diferença de detido e preso. E o Matheus me convenceu que é quase impossível realmente você prender o Raito por conta da falta de provas, porque querendo ou não, é um caderno mágico. E por mais que ele estivesse na cena do crime, 1000 explicações ele poderia ter dado. É, porque ninguém tem como provar que ele matou o cara com mágica. Exatamente. Não, porque de mágica fato, não mas existe. nós concordamos que cada episódio que passa, a galera podia ter aumentado as suspeitas no Raito, e mesmo assim, ninguém o fez. Por isso que eu chamei Assim, a suspeita aumenta a cada episódio, né? Até porque esse último episódio, o L, ele percebe que o Raito, ele tá continuando, ele percebe o movimento da mão dele ao entrar lá no pacotinho assim e tal. E isso, de batata. no pacotinho de batata. Isso leva o L aí à faculdade do Raito. E ele até leva uma batata lá, ó. Você gosta, papai? Mostra pra ele e tal. Desafia ele pra um jogo de tênis, que por algum motivo o Raito joga tênis. A gente não sabia também, né? Assim, a gente não sabia, eu tô falando o telespectador que assiste pela primeira vez. Eles não deram esse background. Ok, justo. Pois é. Ele ganha e tal, e é interessante no jogo que... O Raito ganha. É, o Raito ganha. É interessante que no jogo que eles ficam debatendo na imaginação deles e tal. Até mesmo depois do jogo, eles ficam quase que falando por telepatia. Porque o Raito chega, qual era aquele favor que ele queria mesmo, papá. Daí o L vai, e o favor que eu queria era isso aqui. É engraçado demais essa parte. Cara, é porque é o L é seguinte... quase elementos, né? É porque assim, eu não sei por Raito, mas pro L é praticamente mind games ali, é tudo um jogo pra ele. Não, dizer, mas né? pros dois é isso. Pros dois é um jogo. Pelo menos no anime isso fica muito claro. É essa a diferença do anime pro live action. A diferença básica é o seguinte. O Raito do anime, eu não sei se é porque ele é mais inteligente e arrogante, ele tem um approach, certo? Ele tem uma maneira de lidar com a situação muito diferente do Raito do live action. Eu compararia da seguinte forma. É como se no anime fosse um clash de titãs mesmo, assim, o Raito indo pra cima do L e o L indo pra cima do Raito, enquanto no live action é o L indo pra cima do Raito e o Raito fugindo. O Raito tá sempre na defensiva. A não ser agora no último episódio do live action, que ele decidiu que não ia mais ficar na defensiva. Ele mesmo fala, né? Aí por isso que teve a cena da batata, que eu fiquei triste, porque no anime foi muito mais épico. Não, cara, é porque o Raito desse último episódio, ele fez download do anime, né? Foi praticamente isso. Porque não tava condizendo mais com a personalidade que ele mostrou nos últimos 3 episódios. Tanto que tem vários indícios disso. Por exemplo, naquela hora que ele mata o Lindell Taylor e tal, tem uma das famosas frases de Death Note, que é o Atashi wa Seigida. Os dois falam um de cada lado, né, da tela. エルキラ必ずお前を探し出して始末する僕が私が正義だ Que é tipo, eu sou a justiça. E no anime eles ficam todo o tempo fazendo aquele negócio de mostrar que existem coisas iguais, certo? Do L e do Raito. Eles dão um jeitinho, né? Aqueles elementos de roteiro de fazer um complementar a frase do outro, de um falar a mesma coisa que o outro, ou pensar a mesma coisa que o outro. E no live action não tem muito isso, sabe? Eu não sinto muito essa rivalidade dos dois. Eu não vejo o
o Raito indo assim pro ataque. E esse approach aí do L ficou muito bizarro no último episódio do live action. Fez muito mais sentido no anime, foi muito mais bem trabalhado. O cara deu um approach até assim no chuveiro, né? No anime não teve esse negócio do chuveiro. Cara, E achei tipo, muito estranho. o L ele fez a prova da universidade, entrou lá na universidade, porque os dois fizeram a prova ao mesmo tempo e tal. E aí ele começa a ir pra universidade pra ficar amigo do Raito, sabe? Teoricamente. Assim, não, teoricamente não. Ele diz que quer ser amigo do Raito porque ele fala que. No anime, é porque eu acho que tu não se lembra disso. Ele diz que tem 5% de chance do Raito ser o Kira. Certo. Só que ele considera que 5% é muito por um caso da magnitude do caso do Kira. Então vale a pena ficar insistindo no Raito, só que ele fica apostando, né? Ele fica insistindo mesmo no Raito porque ele reconhece alguma coisa no Raito. Ele tem algum tipo de afinidade que ele ainda não sabe o que é. Isso no anime, né? Isso no anime. Aí deixa claro que é porque ele se acha parecido com o Raito, entendeu? De alguma forma. Tem até outro personagem no anime que acaba falando isso. Um personagem que não aparece da mesma forma no live action. Já no live action, a desculpa dele pra insistir no Raito é que quando ele foi estudar os casos que ele acredita que foram os primeiros casos do Death Note, o primeiríssimo foi o que a vida do pai do Raito foi salva. Sim, até porque o L, ele tem, tipo, ele realmente acredita que ele consegue entender muito bem a personalidade das pessoas, principalmente dos alvos dele, né, no caso. O L realmente acredita que ele consegue ler perfeitamente o Raito, só que às vezes ele falha, certo? Esse negócio aí de ler a personalidade me lembrou um negócio muito legal que eu gostei do live action, que é a adaptação que eles estão fazendo, tá levando em consideração todo o simbolismo, né, toda a carga simbólica de Death Note. Porque nesse episódio 4, que ele tá olhando o Raito pelas câmeras e tal, na hora da batata, que eu acho que foi o Jesus que disse, né, que ele percebe, o L percebe, né, que ele mata alguém, ele acha, né, que o Raito tá fazendo alguma coisa com a batata. Coisa com a mão, Aí tipo, o movimento da mão, ele acha suspeito e tal. Aí ele fala assim, mas não tem como ele ser o Kira, porque um humano iria mostrar no mínimo algum tipo de reação. Só que aí bate uma dúvida na cabeça dele, fica, será? E aí para, é isso que ele faz no live action. No anime, naquela mesma cena, ele para, pensa e complementa o pensamento dele dizendo, mas o Kira se acha Deus, e pra Deus, matar um mero humano é algo muito mundano, então ele não vai nem sentir nada. Só que na verdade ele não é um Deus, ele é uma criança brincando de Deus, blá blá blá. Então, eu achei legal porque como o Kira no anime fica se comparando ao Deus do Novo Mundo, o L também percebe isso na personalidade dele, de Deus do Novo Mundo. E como o Kira do live action não faz isso, o L não faz esse comentário também, sabe? Uhum. Pra Eu achei dizer que isso não- interessante. Pra dizer que não tem essa parte do Kira sendo Deus, tem uma parte que eles mostram rapidamente no primeiro episódio do live action, que é aquele, sei lá, fanpage que tem lá da galera ainda usando Kira e tal, não sei o que, mas realmente não mostra mais, assim, sobre o Raito se achar o foda. Até porque, assim, a lenda, eu não sei como é que aconteceu no anime, mas a lenda do Kira começa por uns, tipo, alguém chamou de Kira, né, primeiro, porque a internet começou a chamar de Kira. Eu não sei se no anime porque quer dizer se que- ele inventa esse nome. Não é ele, Não é ele, a não, internet, mesmo. Então. Vamos É. Pois é, Tanto que ele diz que nem gostou muito, mas tá de boa, entendeu? Depois ele se é o filho da acostuma. mãe. Matheus, diz uma coisa, tu que tá assistindo o anime junto com live action, ele tem o costume no anime de falar Kira sempre em terceira pessoa, porque no live action ele fala em terceira pessoa, assim, do Kira, como se fosse Sim. outra pessoa. Tem também, Sim, né? ele fala, tipo, ou então ele fala, não sei o quê, porque eu sou o Kira, blá 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 blá. Ele fica pensando isso. E assim, um negócio que me lembrou agora, que tu falou do site, é que. Se lembra que eu te disse agora há pouco que tem o live action, o Kira fica fugindo, enquanto no anime ele vai mesmo de cara pra enfrentar o L? Sim. É porque no anime, um fica tentando descobrir a identidade do outro, colocando a sua em risco, assim, dentro do que ele acha seguro fazer. Então, até as próprias mortes do Death Note serem de
tudo por ataque cardíaco, porque ele pode, né, controlar a situação da morte e tal, então ele poderia disfarçar pra ninguém suspeitar que tem alguém matando o povo. No anime, ele explica pro Ryuko que ele faz propositalmente as mortes por ataque cardíaco pra que a polícia e todo mundo perceba que tem alguém passando julgamento pra que as pessoas passem a se comportar melhor. Depois disso, ele ainda diz que certas coisas ele fez justamente para poder levantar suspeitas da polícia, para que, tipo, aquela parte que ele descobre as coisas que estão acontecendo, né, lá da investigação, que o público não era para saber. Sim, que ele descobre pelo amigo lá do pai dele. Sim. No caso no live action é pelo amigo do pai dele, e no anime é porque ele hackeia o computador do pai, mas enfim, no final das contas, o modo que os dois Kiras lidam com isso é muito diferente. No live action, o Raito pira, ele fica louco porque, meu Deus, eles estão investigando o pessoal que tá ligado à polícia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Minha vida tá acabada. No anime não, tipo, foi planejado. O Raito fez isso porque ele sabia que o L iria colocar a gente pra vigiar a polícia, e ele queria que a polícia ficasse desconfiada do L, se sentisse traída e depois começasse a perseguir o L, né? Tipo, pesquisar sobre o L pra ele poder hackear a polícia e descobrir quem é o L e matar o L, sabe? Não exatamente sobre isso, mas tu também ficou decepcionado com o Atari, né? Cara, fiquei porque o Atari, ele entrou pra mim na lista de personagens que você tenta colocar alguma coisa caricata. Ele tem um bordão, tipo o personagem do Zorro Total, sabe? Meu Deus do céu. Que é Mata Katenakoto, toda vida que o L faz um pedido aí pra ele. E ele tá muito mordomo, cara, tipo, Ele beleza. Pra mim, que eu nunca assisti, ele é um mordomo, porque... E além de ser um mordomo, é um mordomo puta chato, cara. Eu não tava aguentando mais. Eu tinha assistido um pouco, algum primeiro, 2 episódios, algumas coisas do Death Note anime. E quando eu comecei a assistir o drama, eu achei assim, o L, tipo, 3 vezes mais chato. E o Atari, puta que pariu, insuportável. É sério, toda vez que ele pega um papel, ele fala a mesma coisa e, tipo, não é engraçado. Pra mim, pelo menos, não é engraçado. Ele é um mordomo. E fica muito repetitivo. É Zorro Total, como você falou, ele é um mordomo com 1 milhão de recursos. Mas ainda nesse negócio que tu falou, assim, eu gosto dos dois L's, tanto do anime quanto o do live action. Mas assim, se eu tivesse que diferenciar os dois, eu diria que, tipo, o L do anime, ele é um cara assim que não mostra nenhum tipo de emoção, entendeu? É um cara que parece que tem câncer, que dá um passo, ele vai morrer, é um cara preguiçoso, certo? É assim que eu vejo ele. Não, mas assim, Vitor, tu tá com essa imagem do L porque tu não se lembra dos detalhes do anime, porque eu tô assistindo agora e é o contrário, ele demonstra emoção, mas você tem que prestar atenção nele. Isso daí os próprios personagens estão fazendo. Tanto que tem um episódio mais pra frente que provavelmente não vai aparecer porque meio que mudou a rota já do anime do live action, que um dos policiais que estão na investigação com o L, ele vai pra frente de uma emissora de TV porque tá tendo uma transmissão do Kira que eles querem parar essa transmissão. Quando ele chega lá, a Missa tá com o olho de Shinigami, olhando de binóculo lá de longe, e aí mata o cara. Na hora que ela mata esse cara que tava no time dele, interagindo pessoalmente lá com ele começa a se tremer, entendeu? Ele fica se tremendo e os outros policiais correm pra ir pra lá e ele para todo mundo. Porque ele diz, olha, tem uma diferença muito grande de você colocar sua vida em risco e de você entregar ela de bandeja. Aí, tipo, na hora você vê que ele tá se preocupando com o pessoal, ele fica, tipo, se tremendo mesmo. E tem outros momentos também, tem a hora lá que ele descobre de Shinigami, ele toma um susto, cai, entendeu? Você vê que tem certos momentos de nervosismo dele no anime. Shinigami! Nanda? Ryuzaki! Daijoubu desu ka? そんなものの存在を認めろとでも言うのか Assim, a diferença é que eles... eu concordo contigo, de fato. De fato, eu realmente não estou lembrado muito bem do anime, mas assim, só pra
terminar meu raciocínio, eles realmente têm formas, assim, os dois mostram a emoção de forma sutil e eles têm formas diferentes. Pelo menos a primeira vez no live action que eu achei, que eu realmente vi, assim, o L demonstrando uma emoção real, assim, não foi, tipo, só um jogo, assim, só uma provocação, foi a hora que a galera do FBI começou a morrer, que ele realmente pareceu preocupado e depois nem tanto. E aquela hora que um policial chega com... Um dos policiais lá da equipe dele chega com um papel no episódio 4, lá sobre os agentes e tal, e a galera faz aquela rodinha pra olhar, e ele dá uma corridinha, sabe? Tipo, é um negócio super sutil, assim, o L andar mais rápido, mas pra mim ali foi a cena dele demonstrando um pouco de emoção, que ele não faz muito isso. Então, pra concluir nosso podcast, eu gostaria só de falar das cenas finais mesmo do quarto episódio, da burrice da Missa, como a gente já bem falou, que vai comprovar realmente se a galera pode ser preso sem provas, bem entre aspas, porque como o Matheus disse, é uma operação ilegal ali, tudo que tá acontecendo. E vai rolar um beijo, né, do Wright, finalmente. Aleluia! O Wright não vai morrer bebê, que nem no anime, pelo visto. Então, pessoal, pra finalizar, eu queria saber de vocês. Vale a pena assistir o live action até agora? Olha, eu falando como uma pessoa que nunca assistiu Death Note até o final, eu tô gostando até, porque assim, tem algumas partes que são chatas ou assim que te não prendem a atenção. Tem, qualquer programa tem isso. Você não vai ficar preso ali a cada minuto. Mas principalmente assim no terceiro e no quarto episódio, eu acho que eles estão sabendo dar um ritmo muito bom para os episódios, assim. Eles estão prendendo a minha atenção, eles estão querendo, estão me fazendo assistir mais. Eu acho que vale a pena sim, principalmente se você é um fã do original, eu acho que vale a pena. Já eu concordo contigo, eu realmente acho que vale a pena assistir. Apesar de eu achar que o roteiro e a liberdade artística tá favorecendo um pouco demais o Wright, mas ainda assim eu tô gostando da adaptação. E é isso. Então, eu posso dizer que no próximo episódio eu posso explicar um pouquinho melhor porque que o roteiro tá favorecendo o Wright. Na minha opinião, realmente tem que ser desse jeito. E o que é que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: eu queria saber a opinião de você que tá escutando esse podcast. O que é que você acha? Tá gostando do live action? Assistiu só um episódio e parou? Vai continuar assistindo? Tá achando melhor que o anime? Deixa uns comentários aqui embaixo, ok? E fica ligado porque a gente vai continuar essa série de podcasts semanalmente e durante o decorrer dessa série, a gente vai anunciar, muito provavelmente, uma promoção relacionada a Death Note pra vocês, mas isso daí era pra ser um segredo, então eu tô já adiantando o segredo pra vocês, ok? Então aqui foi o Matheus Lobo. E aqui é o Vitor Martins. E aqui é o Jesus. E esse foi o nosso podcast de Death Note. Se você gostou, clica em gostei. E você pode se inscrever aqui na tela, no cantinho da tela, que ajuda muito o nosso canal, gente. E vocês também podem compartilhar esse vídeo, que ajuda a gente pra caralho. Então é isso aí, pessoal. A gente se encontra na próxima semana com mais uma edição do podcast sobre Death Note 2015 Live Action. Falou! Falou! Acabou. Ei.